De longe e de perto, Alfama é um dos bairros portugueses mais antigos e visitados da cidade de Lisboa. Seu nome, de origem árabe, Al-Hama, significa fontes de águas quentes, águas boas. A história dessa aldeia dentro da capital segue nutrida por visitantes e locais, até os dias de hoje. Os moradores de raiz eternizam memórias nas casas marcadas pelos estendais ao ar. Já os turistas deslocam-se pelos becos e ruelas do bairro, imersos no encontro entre passado e presente. Muitos imigrantes também fazem de Alfama lar e local de trabalho, acostumando o ouvido às casas de fado que soam de manhã à noite. A câmera faz com que todos sejam turistas na realidade alheia e, eventualmente, na sua própria. Não é incomum encontrar pessoas com a câmera fotográfica em punho pelas ruas desordenadas de Alfama, captando as peculiaridades que só existem por aqui. Não é a câmera que faz o fotógrafo, e sim o olhar. Decidimos acompanhar 2 diferentes fotógrafos de rua durante um entardecer em Alfama. A primeira delas é uma fotógrafa imigrante, chegada em Lisboa há pouco tempo. O segundo, um fotógrafo lisboeta, familiarizado com o bairro. Quais serão os pontos de foco de quem sempre esteve e de quem chegou de fora? Meu nome é Melissa Gomes, eu tenho 26 anos. Às vezes eu me confundo um pouquinho na data. E eu sou natural de Belém do Pará. Eu estou há 3 anos em Portugal e 1 ano em Lisboa. Completei esse ano. A linda Lisboa. Eu comecei a fotografar por volta dos meus 17 anos, talvez. Isso sempre foi presente, na verdade, em casa, na minha família. Meu pai sempre teve uma analógica. E eu acabei trazendo isso comigo. Foi quando eu ganhei a minha primeira câmera, que foi uma Cybershot, bem diferente dessa. E daí, de lá pra cá, eu acabei não parando e fui fazendo mais coisas, fui fotografando mais lugares, fui experimentando mais as várias vertentes da fotografia e eu acho que o que me pegou mesmo foram os lugares e as pessoas. Eu fiquei sem graça agora porque ela me olhou, mas eu acabei de fotografar a senhorinha que está ali no telefone. Acho que teve um momentinho que ela estava sentadinha lendo um livro e parecia quase que estava cochilando. Não sei se estava, mas me chamou um pouquinho a atenção. Acho que são esses pequenos detalhes que também fazem Alfama. São as pessoas, são os moradores e da forma como eles vivem aqui, como eles pertencem a esse espaço. É isso. Tá onde? Estava ali uma vizinha, mas foi-se embora. Então querem continuar? Eu sou o Henrique, nasci em Lisboa. Eu vivi em algumas partes de Lisboa, cresci na Alameda, nos Olivais e há coisa de 1 ano e tal vim viver aqui para a moraria, Alfama, e gosto muito de fotografia. Na verdade foi um bocado acidental, eu comecei porque o meu avô tinha umas câmaras antigas e eu restaurei, ou mandei restaurar, e comecei a tirar fotografias analógicas e no secundário a turma de teatro não abriu, então eu acabei a fazer artes visuais, dediquei-me à fotografia e quando comecei com a fotografia analógica
achei que gostava mais dessa experiência e continuei. E agora arranjei uma câmara de médio formato, foi a primeira câmara que eu comprei, na verdade, e pronto, e tenho andado aqui a descobrir o bairro. Mudou um bocado a minha forma de trabalhar com a fotografia, porque a fotografia digital acontecia-me que eu tirava muitas fotografias e continua a ser útil para um tipo de uso em que eu preciso, eu que sei, de tirar fotografias rápido e sem ter que pensar muito. Mas a fotografia analógica permite-me ter que preparar melhor aquilo que eu vou fotografar, o sujeito ou a coisa que seja. E como só tenho um número limitado de fotos, penso mais em cada foto, acho eu. Tenho mais cuidado, ou espero pelo momento. Há uma procura diferente, eu acho, para mim, pelo menos. O bairro está um misto agora. Turistificou-se muito, há muitas coisas que se estão a perder, mas o tempo que eu tenho estado aqui, e como eu vim ainda com o Covid, descobri que ainda tem muita vida de bairro, ainda tem muita gente que vive aqui e dá padarias. Eu chego ao café lá de cima e já sabem o que é que eu como e bebo. Então, Alfama é um sítio que, por exemplo, eu conheço, tenho um amigo dos meus pais, que é Alfacinha, de Gema, de Alfama. Teve que ir viver para o Montijo, foi basicamente despejado. E ele sim é uma pessoa de Alfama a sério, conhece toda a gente e eu já cheguei depois numa nova leva. E sinto que é um bairro que tem duas vidas. Em 2023, Alfama tentou se recuperar do abandono que sofreu nos últimos anos de pandemia. Entre viajantes que foram afastados pelas fronteiras fechadas e moradores sofrendo constantes ordens de despejo, o bairro se apagou. Ainda assim, as manifestações sociais resistiram. O lema se instaurou como protesto. Alfama bonita, só há quando há quem habita. As águas verdes sem fundo, mesmo que voltem as forças, não quero. Esse é o tipo de coisa também que me chama muita atenção. Alguns prédios, que não são mais utilizados, outros que já estão, não sei, esperando por uma reforma. Por Alfama, que é uma zona que continua a ser muito castiça e apesar de já se sentir uma grande mudança, continua a ser um bocadinho uma zona assim meio derruída, não é? Por exemplo, estamos aqui nas escolas gerais e esta estrada está toda esburacada. Há prédios antigos, há um prédio lá em cima que eu não sei se fotografei, que está ao lado de uma casa que já deve ter sido restaurada para Airbnb e ao lado está um prédio quase a ruir. Na verdade, não é que você se sinta pronto, mas é que você não tem para onde correr. Diferente dos portugueses e das pessoas que vivem aqui, você se vê num país completamente novo, num país que você nunca nem pisou e que você não tem suporte. É você por você. É você que vai ter que correr atrás e se perder o emprego, você vai ter que dar o jeito de pagar a renda, porque você tem que sobreviver. E eu acho que um dos pontos que eu percebi, e que é obviamente o que eu penso de certa forma que foi o meu maior crescimento, foi a minha independência. Foi acho que a coragem. Não é que a gente já seja corajoso o suficiente, mas a gente aprende a ser corajoso. A gente tem que ser, não tem uma opção. Eu gosto de sair um pouco dessa zona de monumentos, não somente histórias, mas para a realidade, para a vivência das pessoas. E é muito fofo eu andar e eu ver uma casa cheia de plantinhas, então eu tenho uma leve ideia de, sei lá, aquela pessoa realmente gosta muito de plantas, ela tem um cuidado por isso, por aquilo. A favorita dela, sei lá, tulipas ou suculentas, que foi o que a gente viu aqui. Uma das coisas que eu acho também muito engraçado, de certa forma,
andar por essas ruelas e a gente vê várias casinhas com as roupas secando no varal. E isso é tão particular daqui, é muito particular. E essa é uma das fotografias que eu acho muito fofa e que representa de certa forma e que me faz, na verdade, eu acho que lembrar da realidade. Eu gosto desta árvore, gosto da vista e gosto de como o sol bate ali na igreja de Santo Estevão, que nós já lá vamos ter, que é um dos meus spots favoritos. É um sítio que é bonito durante o dia, mas à noite a malta junta-se lá a tocar. Tipo, saem dos bares de fado, dos restaurantes, e juntam-se lá guitarristas, malta de todo o lado. Um amigo meu me trouxe aqui, que também é do Brasil. Ele já vive aqui em Lisboa já faz um bom tempo e me trouxe aqui até para conhecer um pouco do espaço. Eu tinha recém-chegado, não fazia a mínima ideia. E uma das coisas que ele tinha sempre me falado sobre era que esse era um dos poucos miradores que ele conseguia se sentir livre, porque não era tão cheio de turista, diferente dos outros lugares. E realmente, aqui é um pouco mais agradável, mais calmo. Às vezes eu faço essa analogia do que pertence, do que já estava aqui e do que está chegando. Acho que tem um pouco disso. A cidade traz um pouco disso também. Eu trouxe-vos aqui porque este é um sítio que eu gosto muito da cidade, pela vida que tem à noite. E porque é uma vista que é um bocadinho menos óbvia, acho eu, é uma perspectiva diferente. E isso é uma das coisas que eu gosto de Lisboa, é que há muitas colinas, não é? Como sabemos, e todas têm uma perspectiva um bocado diferente. E esta, estamos mesmo sob Alfama e não sei, acho que traz um bocadinho a atmosfera antiga da cidade, até a zona mais antiga da cidade, não é? Fotografar é eternizar o momento, mas também captar a mutabilidade da vida. Os olhares desses dois fotógrafos se cruzaram, primeiramente por escolherem registrar em preto e branco, renegando as cores do entardecer em Alfama. O preto e branco adensa o sensorial do bairro, com nostalgia, poesia e atemporalidade misturadas com a crueza da realidade. Tanto Melissa quanto Henrique nos guiaram para o mesmo ponto, o escondido miradouro de Santo Estevão, no alto do bairro. Melissa buscando paz e silêncio. Henrique buscando musicalidade, boemia e reencontros. Se olharmos com cuidado, as fotos destacam suas prioridades inconscientes. Henrique foca na identidade do seu bairro, desenhando com luz e sombra a arquitetura própria de Alfama. Enquanto isso, Melissa teve sua pupila dilatada pelos moradores, admirando o pertencimento cotidiano dos outros. Quem sabe isso faça construir, pouco a pouco, a sua sensação de pertencimento no bairro.